Olá, queridos alunos. Retornamos com o curso de Lógica de Programação com Python da Treina Recife. Eu sou o professor Rogério Aguiar. Na aula passada vimos vários exercícios de estruturas imperativas. Nesta aula veremos mais 2 exercícios para fixar, com a complexidade um pouco mais alta. E a partir daí entraremos em estruturas condicionais. Lembro que o processo de resolução de exercício deve ser feita por você. Não espere que eu faça, tá? O aprendizado, assim similarmente como o equilíbrio lá de andar de bicicleta, o aprendizado decorre do seu exercício constante. Vamos lá então. Mais um exercício para a gente dar uma olhadinha aí. Exercício 8. Um determinado concurso público são informados via teclado as quantidades de candidatos presentes do sexo masculino e do sexo feminino, bem como o total de ausentes, ou seja, informa a quantidade de homens, de mulheres e quantos faltaram naquele dia do concurso público. Pede-se calcular e exibir os percentuais solicitados abaixo. Ih, rapaz, lá vem Rogério aí com percentual. Percentual sempre me complicou na elaboração de programas, na matemática lá atrás. Mas veja, vamos tentar passar para vocês uma forma simples de você calcular esse percentual, principalmente o percentual relacionado entre duas grandezas. Por exemplo, se eu quero aqui no P1 o percentual de homens presentes em relação ao total de candidatos, eu tenho que ter duas quantidades aí. Uma quantidade seria homens presentes, total de homens presentes e total de candidatos inscritos. Então eu tenho quanto vai representar esta parte desse todo. Então você pode aplicar nesta fórmula aqui, ó. Ou seja, o percentual será a parte vezes 100 dividido pelo todo. Nesse caso do P1 aqui seria a quantidade de homens vezes 100 dividido pela total de candidatos inscritos. Aqui nós vemos alguns exemplos. Total de homens 200 naquele concurso, total de mulheres 150, total de ausentes 30. Percentual para você, depois que fizesse o exercício, testar se ele está correto ou não, tá bom? Aqui na realidade eu estou resolvendo o P1 aqui, onde dá o 526315. O que é? 200 é o total de homens, né? Eu quero saber o total de homens vezes 100, em relação ao total de candidatos inscritos. Qual foi o total de candidatos inscritos? 200 mais 150 mais 30, está aqui embaixo. Ó. Essa continha vai dar 52,63. Tranquilo? Vamos identificar agora as entradas, saídas e algumas variáveis auxiliares que você vai precisar para calcular, para resolver este exercício. Não se desespere, faça o exercício. Tenha atenção no enunciado, só comece a escrever seu programa quando você tiver certeza absoluta, tiver domínio sobre o assunto. Lembra lá dos 6 passos? Esse é o primeiro passo, eu tenho que ter domínio sobre o assunto. Se eu não sei calcular o percentual, vou na internet, busco uma dica, pergunto a um amigo, verifico como é que funciona. Tranquilo? Então ele tem aqui como entrada total de homens, total de mulheres, total de ausentes. Como saída vai dar o P1 e o P2, que é o percentual pedido aqui no P1 e o percentual 2. Vou separar 2 variáveis aqui também, auxiliares, total de candidatos, total de presentes. Tranquilo? Vamos lá, quem será o total de candidatos? Vai ser justamente homens, mais mulheres, mais ausentes. Quem será o total de presentes? Tira-se os ausentes, né? Vai ser os homens, mais as mulheres. Percentual P1, vamos ler o que ele quer. Percentual de homens presentes em relação ao total de candidatos inscritos. Quantos homens vieram ao concurso em relação ao total de pessoas inscritas? Então, ó, quanto essa parte depende desse todo. Aqui a gente vai ter total de homens vezes 100 dividido pelo total de candidatos. E o segundo ele quer o percentual dos ausentes em relação ao total de presentes. Quem estiveram presentes? Os homens e as mulheres. Então, eu somo os homens e as mulheres, já estão somados aqui. Na realidade, ele quer o percentual de ausentes, não é isso? Que seria, nesse caso aqui, a parte do percentual de ausentes seria total de ausentes
que nesse caso aqui é 30 vezes 100, dividido pelo total de presentes, que é o total de homens mais mulheres. Vamos lá, então, tentar resolver esse problema aí com vocês. Vamos abrir aqui o nosso interpretador. Vamos abrir aqui o nosso editor de programas. E aqui nós vamos, né? Esse é o exercício, né? Exercício 8. Vamos salvar esse exercício 8 aqui, ó. Salvar como? É x08. E aí vamos lá, o que é que eu preciso ter aqui? Preciso ter que seja recebido o total de homens, que vai ser igual, é um total, que são quantidades, tá? Então eu posso dizer que são inteiros, não tem metade de um homem, inteiro do input, da entrada, de quem? Informe total de homens aqui, ó. Total de homens presentes, né? Ok? Rapaz, vou abrir um pouquinho para ficar mais fácil para a gente ver o comando todo. E agora preciso pegar o total de mulheres também presentes. Mesma coisa, total de mulheres. Total de mulheres presentes. E aqui, ao final, eu teria o total de ausentes. Total ausentes. Recebendo essas três informações, eu vou calcular o total de presentes geral na minha total de candidatos e o total de presentes, né? Como vimos aqui naquele quadrinho amarelo do lado de cá, né? Estão lembrados aqui que a gente olhou? Que a gente calculou aqui, ó. Desculpem. Total de candidatos e total de presentes, tranquilo? Vamos lá, calcular agora qual é o total de candidatos. Total de candidatos vai ser igual ao total de homens mais total de mulheres mais total ausentes. E preciso calcular também o total de presentes. Total de presentes é o total de homens mais o total das mulheres. Tranquilo? Pronto, aí eu já posso agora calcular o percentual do P1 e do P2 que o programa me pede, entendeu? Então aqui, ó, o que é que ele pede no percentual do P1? Percentual de homens presente em relação ao total de candidatos. Então o P1 aqui, ó, P1 vai ser igual, quem é a parte? Total de homens vezes 100 dividido pelo todo. Quem é o todo? Total de candidatos. Tranquilo? E o P2 aqui eu vou calcular agora o percentual dos ausentes em relação ao total de presentes. Então lá, qual é a parte? A parte menor aí é total de ausentes vezes 100 dividido pelo total de presentes. Tranquilo? Aqui agora basta com que eu exiba na tela como saída o percentual P1 e o percentual, vou colocar até uma percentualzinho aqui, e o P2 vai ser o P2
E aqui também o mesmo percentual para que a gente fique bem arrumadinho, tranquilo? Vamos tentar agora executar esse programa, tá bom? Vamos lá, eu acho que não tem nenhum erro não, vamos embora. Se foi salvo, vamos salvar novamente aqui, que ele foi alterado. Total de homens presentes, 200. Total de mulheres presentes, 150. Total de ausentes, 30. Opa, deu um erro aqui, o que foi que houve aqui? Vamos ver. Tentar lembrar que o erro existe, total candidatos não foi definido, tote candidatos. Vamos ver como é que eu escrevi isso aqui, tá? Tote candidatos, isso aqui, ó, candidatos, pronto, agora vamos rodar novamente. Teria aqui 200 homens presentes, 150 mulheres presentes e 30. Pronto, aqui eu tenho um percentual 52,6315, percentual e o P2 8,57, entendeu? Então notem, apesar de ser programas com percentuais, se você dissecar o enunciado, se você entender, compreender o programa, você não terá dificuldades em executar, tá bom? Aqui está o programa para vocês darem uma olhadinha. Quem não fixou direito, depois dá um pause no vídeo, volta um bocadinho, tenta resolver novamente e depois compara as resoluções, ok? Vamos em frente. Próximo exercício, exercício 9. Lembrar, a gente está fazendo bastante exercício para que você consiga fixar cada novo exercício que você faz. É um novo aprendizado que você assimila, tá? Importante é você simplesmente não fazer o exercício por fazer. Fazer tentando compreender, tranquilo? Vamos lá, exercício 9. Sabes que o quilowatt de energia custa 1/1000 do salário mínimo. Eita, Rogério, já começou a confundir isso aqui. Milésimo de salário mínimo. O que é 1/1000 do salário mínimo? Na verdade é pegar, se eu não sei o que é isso, eu vou na internet, pesquiso. O que é 1/1000 de um número? É um número dividido por 1000. Tranquilo? Até agora ele está só contando uma historinha, dizendo que o quilowatt que é pago de energia custa 1/1000 do salário mínimo. E pede para você elaborar um programa que receba via teclado o valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts consumido por uma residência. Então, o salário mínimo e a quantidade de quilowatts, está aqui recebido. Calcule o valor em reais de cada quilowatt, que na realidade é 1/1000 do salário mínimo, já que você vai receber o salário mínimo lá na telinha. O valor da conta em reais, a ser pago, que na realidade é a quantidade, o valor do quilowatt vezes a quantidade de quilowatts consumido, que está aqui também colocado, ó. E no final, o valor da conta com um desconto de 15%. Ih, Rogério, como é que eu dou um desconto de 15%? Não tem problema, você já aprendeu a calcular quanto é 15% de um valor. Aí você pega o valor da conta, calcula quanto é 15% daquele valor da conta e abate do valor da conta. Aqui está colocado, ó, o valor do desconto vai ser valor da conta, que vai ser 15 dividido por 100. O valor com desconto vai ser o valor da conta menos o valor do desconto. Então veja, apesar de ser um programa que envolve percentual, envolve a vida real, que na realidade nós, desenvolvedores que estamos entrando nessa área, vocês que estão ingressando nessa área, vocês vão, na realidade, se deparar dia a dia com programas similares a esse. Você vai ser desafiado o tempo todo para calcular percentuais, para calcular médias, para calcular somatórios, entendeu? Mas vamos lá. Vamos então tentar resolver esse problema aí. Vamos chamar aqui o nosso interpretador. Após a chamada do interpretador, vamos chamar aqui o editor. Vamos salvar esse programa aqui como exercício 9. Salvar como aqui, exercício 9. E aqui nesse exercício 9, nós vamos aqui fazer o recebimento. O recebimento aqui de quê? Do salário mínimo, né? Sal mínimo vai ser igual, é um float de quem? Do input, salário mínimo, e vou informar também aqui
ou a quantidade de quilowatts, né? QTD, KW, né? Vai ser também um valor flutuante, que pode ter meio quilowatt rodado, ou quilowatt fracionário. Acho que quilowatt é só inteiro, que é o marcador de energia da gente, é só inteiro. Então, o inteiro do input, KW, que é o quilowatt, e você vai informar aqui. Informado os dois, eu vou agora, primeiro, as variáveis auxiliares que nós vamos utilizar, né? Calcular quanto é quanto é o valor do quilowatt. O valor do quilowatt vai ser igual ao sal mínimo. Sal mínimo dividido por 1000, não é isso? Quanto é o valor da conta? O valor da conta vai ser igual a quem? A quantidade de quilowatts consumida por aquela residência vezes o valor do quilowatt cobrado por aquela companhia de energia. E qual é o valor do desconto, né? Então, eu vou criar uma variável aqui, desconto. Valor desconto vai ser igual a valor da conta menos valor da conta, desculpe, vezes 15 dividido por 100. Eu vou calcular 15% do valor da conta. E vou abater, na realidade, o valor para dar o resultado final, o valor a pagar, né, o valor com desconto, é igual a valor da conta menos o valor com desconto. Nota que eu sempre coloco no nome das variáveis aqui, ela iniciando por letra minúscula e as próximas palavrinhas compostas com a letra maiúscula, para não ficar tentando interpretar como é que eu declarei essa variável. Isso é uma notação formal, é chamado notação camel case, ou seja, notação do camelo, né, com ondas, como se fosse a corcunda do camelo, tá bom? Bom, feito isso aqui, calculei o valor com desconto, e aqui agora basta exibir o que ele nos pediu, né? Print, aqui o valor do quilowatt, né? O valor do quilowatt, QW vai ser VLR KW. Vou imprimir aqui também o valor da conta. Valor da conta, sem desconto, obviamente. VLR conta. E, por fim, aqui vou imprimir o valor com desconto. Valor com desconto vai ser igual, vai exibir aqui o valor que foi calculado aqui em cima, valor com... Tranquilo? Se eu não errei em alguma digitação, esse processo vai dar certo aqui. Vamos então aqui processar, rodar, dar o F5 aqui para ele rodar. Vamos lá, salário mínimo. Quanto é o salário mínimo que ele deu aí? 1.043, né? 1.043 no exemplo aqui, tá? Que eu estou olhando. Quantidade de quilowatts, eu consumi 300 quilowatts. Então, opa, deu um errozinho aqui, possivelmente alguma variável errada valor com desconto, VLR não foi definido. VLR com desconto, VLR com desconto. Ok, eu acho que eu errei aqui na realidade é valor da conta, valor do desconto aqui, tá? E a variável está sendo declarada nesta linha aqui, nesse mesmo momento. Tranquilo? Vamos aqui de novo. 1.043, quilowatt 300. Pronto, aqui, ó. Quanto é o valor do quilowatt 1.043, valor da conta 312,9, valor aqui com desconto 265,96. Por que deu essa precisão maior, Rogério? Porque aqui eu usei uma máquina de calcular para calcular os valores esperados e aqui eu estou usando
a precisão máxima do meu Python, tá? Se eu rodar novamente ele aqui, ó, vamos rodar aqui agora, um novo conjunto de valores, salário mínimo aqui, salário mínimo, 1.043, e aquela casa consumiu 734 quilowatts, 1.043, 765, 561, 657,2, tranquilo? Bom, acho que vocês já fizemos aqui 9 exercícios de estruturas imperativas, tá? Apenas utilizando os comandos de atribuição, comandos de atribuição e comandos de entrada e saída. Acho que já deu para fixar e você de repente pega novos exercícios aí e consegue iniciar novas resoluções, tranquilo? Vamos então agora conhecer a estrutura condicional, o if. Para a gente entender a estrutura condicional, nós vamos entender outro conjunto de operadores, que são os operadores relacionais, aqueles que comparam coisas, né? A gente aprendeu lá na matemática, nas inequações, o maior que, o menor que, o igual ou diferente. Na realidade, os operadores relacionais realizam comparações entre conteúdos, retornando como resultado verdadeiro, true ou false, né? Ou falso. Podem ser utilizados em comparações com o tipo de dado int, float ou text, tá bom? O maior que é o maior que a gente conhece lá da matemática, é igualzinho. O maior é igual, a gente não tem aquele símbolo que sobrepõe, né? O maior e o igualzinho aqui, a gente tem o maior e ao lado direito colado o igual, que é o maior é igual. O menor é igual. O igual é o igual, porque o igual é igual, Rogério. Porque o igual simples, lembra que é da atribuição? Na hora que eu atribuo 5 à variável k, por exemplo, eu boto k igual a 5. Então, se eu perguntar k igual a 5, eu estou comparando se k é igual realmente a 5. Não estou atribuindo valor algum. E o diferente é a exclamação igual. Então, aqui nós temos alguns exemplos de propriedades de comparação. 3 é maior ou igual que 5, falso, né? Maria é diferente de Carlos, verdade. Maria é maior do que Mário. Rogério, como é que ele faz essa comparação de nomes? Na realidade, a ciência da computação, ele faz uma classificação alfabética, coloca em ordem, né? Em ordem alfabética. E aí, quem vem antes é menor, quem vem depois é maior. Então, Maria, numa classificação alfabética, viria antes de Mário. Então, Maria, ela não é maior do que Mário, Maria é menor do que Mário. Tranquilo? Então, são esses operadores que nós estamos acostumados a utilizar. Mas, nas estruturas condicionais, nós temos os operadores relacionais e os operadores lógicos, né? Que eu posso, de repente, perguntar, como tem nesse exemplo aqui embaixo, 3 é maior ou igual que 5 e 9 é menor do que 5, isso aqui vai dar um verdadeiro ou falso, isso aqui vai dar um verdadeiro ou falso, e ele vai precisar resolver isso aqui, no final me dá um valor final, falso ou verdadeiro. Então, nós temos operadores lógicos, né, que realizam operações nas expressões condicionais compostas, retornam sempre true ou false. Tranquilo? E aí temos o AND, que é o I, o OR, que é o OU, e o NOT, que é o não. Tranquilo? Existe uma relação de prioridade na hora que ele vai resolver. Primeiro o que está operado sob parênteses, depois o que está antecedido de NOT, depois o que está comparado por AND e, por fim, o que está operado por OR. Se houver empate, assim como nos operadores aritméticos, ele resolve da esquerda para a direita. Então vamos ver aqui, 3 é maior do que 5, falso, né? 9 é menor do que 5, falso. Falso e falso vai dar falso. Isso aqui embaixo, Rogério, como é que ele resolve, né? Como é que ele sabe no final se isso aqui é falso com verdadeiro, dependendo de cada um desses aqui, vai dar um valor diferente. E aí vem a grande sacada, que é um axioma da matemática, que são as tabelas verdades, né? As tabelas verdades que os programas de computadores utilizam para resolver essas expressões, tá? Então, temos aí 3 tabelas verdade, temos a tabela verdade I, a tabela verdade OU e a tabela verdade não.
A tabela verdade I, ela só é verdade quando todas as suas operações são verdadeiras. Qualquer situação diferente, ó, ela vai dar o retorno falso. Vamos ver um exemplo já já que vai ficar mais claro para vocês. Entenda apenas isso. A tabela verdade I, ela só é verdade quando tudo é verdade. Quando o resultado da primeira expressão é verdadeira e o da segunda expressão ela também é verdadeira. Ao contrário da tabela verdade ou, que ela só é falsa quando tudo é falso. Ou seja, qualquer situação, se eu tiver um verdadeiro ligado por ou, vai dar verdadeiro. Ou só vai ser falso se tudo for falso. E a tabela verdade não, ela nega, né? O não verdade é o falso, desculpe. O não falso é o verdade. Vamos ver alguns exemplos para não ficar com essa confusão na cabeça de vocês aí, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho 3 é maior do que... Desculpe, 5 é maior do que 3, verdade. E 3 é menor do que 6, verdade. Então, verdade e verdade vai dar verdade, ó. Verdade e verdade é verdade, ligado por I. Aqui, ó, 5 mais 4, 9 é maior do que 10, aqui vai dar falso, tá aqui. 5 mais 4 é 9, é igual a 3 mais 9, que é 3 mais 6, que é 9, verdade. Então, falso ou verdade, vai dar verdade, tá aqui, ó, falso ou verdade. Vai dar verdade. Rogério, eu vou precisar decorar isso. Não, você naturalmente você vai fixar isso na construção das suas expressões relacionais, tá bom? Mas é importante que você não releve, não ignore essa tabela verdade, que você pode ocasionar alguns erros graves no seu programa se você não tiver cuidado na hora que você montar as suas expressões relacionais. Outro caso aqui, ó, 5 é maior do que 3, verdade. 6 é maior do que 3, verdade. Verdade, verdade, verdade. Mais um exemplo, 5 é maior ou igual que 3, verdade, e 6 é maior do que 3, verdade. Só que aqui tem um não, né? Não verdade é falso. Verdadeiro e falso vai dar falso, ó. Verdadeiro e falso vai dar falso. E aquela expressão que estava no slide anterior, vamos ver, 6 é igual a 3 é falso, 5 é menor do que 8 é verdadeiro, 3 é igual a 3 é verdadeiro, 5 é maior do que 4 é verdadeiro, 3 é igual a 2, falso. O que ele vai resolver aqui? Ele vai resolver de um por um aqui, no final vai me dar o falso aqui no final. Vai resolver aqui primeiro, ó, verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Aí vai ficar aqui, ó, falso e verdadeiro vai dar falso. Ou seja, como está tudo ligado por I, vai ter um falso aqui na frente e vai dar um falso no final, certamente. Vamos lá. Verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro aqui. Então vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então falso e verdadeiro vai dar falso. Falso e verdadeiro vai dar falso. Falso e verdadeiro vai dar falso. Tranquilo? Pode inicialmente aparentar ser confuso, mas não é, tá? Tenham paciência que a gente vai exercitar bem essa parte de estruturas condicionais para você ficar bem craque e perder esse medo aí que você está com essa pulguinha atrás da orelha, tá bom? Vamos ver então a estrutura mais simples do if. O if, na realidade, é um desvio condicional. A estrutura mais simples é a estrutura if. Eu coloco um if, condição e um 2 pontos. Nesse momento, a estrutura, ó, se essa condição for verdadeira, ou seja, se o resultado desta condição for verdadeira, ele resolve essas instruções, instrução 1, 2 e 3, e depois continua o fluxo do programa. Se essa condição for falsa, ele pula essas 3 linhas e vai resolver, vai executar apenas essa estrutura, essa instrução aqui embaixo. Por isso que se chama desvio condicional. Se for verdadeiro, eu faço isso e isso. Se for falso, eu pulo isso aqui e executo apenas essa linha aqui. Mas vamos ver um exemplo aqui, tá? Imagine que você seja desafiado a elaborar um programa que receba 2 valores inteiros, exiba a sua soma e sua multiplicação. Ou seja, a soma entre eles e a multiplicação entre eles. Só que a soma só deverá ser exibida se o primeiro
o valor for superior a 10. Desculpa, superior ou igual a 10. Então vamos lá aqui. Receba a primeira variável V1, a segunda variável V2. Se V1 ó, for maior ou igual que 10, que é a condição que está sendo colocada aqui, eu vou fazer o quê? Que ele diz, ó, a soma só deverá ser exibida se o primeiro for maior do que 10. Então, ó, se V1 for maior do que 10, verdadeiro, eu executo a soma e logo depois executo a multiplicação. Se essa condição for falsa, ou seja, V1 não é maior ou igual que 10, eu automaticamente pulo essa estrutura, faço esse caminho aqui, esse atalho, esse desvio condicional e calculo apenas a multiplicação. Vamos ver agora no programa Python como é que isso funciona. V1 é o valor que recebe a primeira variável inteira, a segunda inteira. Se V1 é maior ou igual que 10, printe a soma e calcula a soma aqui dentro. Se não, printe a multiplicação. Note que nesse slide anterior aqui que nós tivemos, existe um deslocamento aqui, né, dessas três linhas como fosse um tab aqui à direita. Não é à toa isso, é porque o Python, ele entende que tudo que estiver identado, né, que a gente chama identado com um tab, com um pouquinho para dentro da condição anterior, da condição de um if, faz parte daquela condição que é verdadeira. Ou seja, a gente não tem marcadores de bloco, como em algumas linguagens a gente possui. A gente tem algumas linguagens que tem lá o begin end, né? Teria um begin aqui, um end, ou então abre chaves e fechou chaves. O Python ele não tem isso. O Python simplesmente dá um deslocamento, dá um tab, dá uma indentação interna, e aí ele entende que tudo que estiver identado naquele bloco identado será resolvido quando aquela condição for verdadeira. Tranquilo? Vamos ver então agora a segunda estrutura, que na verdade é a primeira ainda, só que agora é o se composto, né? O if composto, que é o if condição else, tá? Else significa se não. Então, ó, essa aqui é uma situação diferente daquela anterior que nós vimos. Se a condição for verdadeira, true, aqui eu faço isso, aqui, ó, e pulo, continuo o meu programa. Se essa condição for falsa, eu pulo essas três linhas verdadeiras, realizo essas três aqui, continuo. Note que há também um deslocamento, tanto na condição verdadeira quanto na condição falsa. Tranquilo? Vamos lá então. Faça um programa que receba dois valores inteiros, exiba a soma entre eles, se o primeiro for maior que o segundo. Caso contrário, exiba a multiplicação. Então, ó, recebido o primeiro valor, recebido o segundo valor. Se o primeiro valor é maior do que o segundo, o que é que eu faço? Eu venho, calculo a soma e saio. Se o primeiro não é maior do que o segundo, eu calculo apenas a multiplicação e saio. Então, ou eu venho por este caminho aqui, ou eu venho por esse caminho aqui. Vamos ver na implementação no Python. Recebo os dois valores. Se V1 é maior do que V2, lembrar, sempre pós a condição tem que ter os dois pontos aqui no final, senão ele não entende que a sua condição acabou de ser concluída, tá bom? Então aqui, se V1 maior do que V2, print a soma foi V1 mais V2. Caso contrário, print a multiplicação foi V1 mais V2. Aqui tem alguns exemplos dos casos que a gente colocou. Informou V1 30, V2 20, ele vai fazer a soma porque V1 é maior do que V2. Se V1 for menor do que V2, ele vai fazer a multiplicação entre eles. Tranquilo? E a última estrutura que a gente vai conhecer é a estrutura if também, só com ifs. São estruturas aninhadas, né, que a gente chama. Ou seja, if dentro de if. Não é comum você escrever estruturas tão complexas assim nos seus programas, mas pode ser que em alguma situação específica você necessite, tá? Então a gente tem aqui, ó, a condição 1, então note que a indentação que está sendo colocada, que tudo que está em vermelhinho, note que ele está aí, ó, deslocado uma unidade, um tab à direita, né? Então a condição 1, 2 pontos, executo isso. Se a condição 2, se a condição 1 for verdadeira, eu venho para cá. Se a condição 2 for verdadeira, eu faço isso, e depois eu saio daqui, bati no else e saio daqui. Então veja, tem uma estrutura um pouco mais complexa, tá?
aqui eu tenho a condição verdadeira desse if, condição 1, e a condição falsa. Ou seja, na realidade são ifs dentro de ifs. Então, ver um exemplo mais prático para ficar mais claro para vocês. Imagine lá, a idade é maior do que 30, tem um exemplo aqui, ó, a idade é maior do que 30, se sexo for masculino, o salário, né? Menor ou igual que 30, veja, aqui tem uma expressão composta, se sexo igual a M, e salário menor ou igual que 3.000, eu estou dando aqui um aumento a ele de 30% de aumento a esse cara. Então, se a condição é idade é maior do que 30, sexo é igual a masculino e salário menor do que 3.000. Note que o if eu posso quebrar de linha, tá? Que ele só vai entender que acabou a sua expressão relacional quando ele encontra os dois pontos aqui. Então, ó, nesse momento aqui eu tenho o if, sexo for masculino e salário menor do que 3.000, o salário vai ser registrado em 1.3. E daqui eu saio para executar o resto das linhas do meu programa. Se o sexo não atende a essa segunda condição, se essa condição aqui ela é falsa, ele vem para cá, ó. Pergunta, o sexo é igual a feminino? Se for, o salário vai ser igual a salário, vezes ele está registrando aqui os 50%. Então vamos ver aqui nessa parte gráfica, ver se melhora um pouquinho para vocês aí, se eu consigo aumentar um pouco aqui para a gente ver melhor essa parte aqui. Então, ó, aquele if lá está traduzindo o seguinte, idade é maior do que 30, se for verdadeiro, sexo masculino e salário é menor do que 3.000, se for verdadeiro, reajusta em 30%, se for falso, eu pergunto, é mulher, se for, reajusta em 50% e encerra. Se a idade não é maior do que 30, pergunto, o sexo é feminino, se é verdadeiro, reajusta em 40%, se é falso, reajusta em 20%. Veja, é uma estrutura bem mais complexa, né, que vocês estão vendo aí. Só que às vezes é necessário você escrever estruturas como essas, ou seja, ifs aninhados, tá bom? Não se preocupe, nós vamos ter exercícios que vamos aninhar vários ifs. Claro que a gente não deve chegar nesse ponto de ter uma estrutura tão complexa quanto essa, até porque o que nós orientamos é que você quebre esse if em várias estruturas. Então pronto, se existe a condição de if maior do que 30, idade maior do que 30, quebra uma estruturazinha. Se é maior do que 30, trata só aquela parte. Se não é maior do que 30, trata aquela segunda parte, para facilitar o seu entendimento, a construção do seu algoritmo e de quem vai manter o seu programa mais na frente. Tranquilo? Vamos ver um exemplo prático aqui, ó. Receba dois valores inteiros, exiba a sua soma se o primeiro valor for maior que o segundo, e sua multiplicação se o segundo for maior do que o primeiro. Então, se o primeiro for maior do que o segundo, eu exibo a soma. Caso contrário, exiba a multiplicação, e se forem iguais, eu vou informar são iguais. Vamos ver aqui, ó, recebo V1 e V2, V1 é maior do que V2, calculo a soma e saio, né? Tem também o elif aqui, ó, que eu posso utilizar, se essa condição não é verdadeira, eu testo eu posso ter vários elif dentro do meu programa, e no final, se não for nenhuma das condições intermediárias, eu saio pela condição última, que é a condição else, tá? Vamos lá, V1 é maior do que V2, faço a soma e saio. V1 não é maior do que V2, eu faço a multiplicação e saio. V1 é maior do que V2, falso. V2 é maior do que V1, falso. Obviamente, eles são iguais. Aqui tem a simulação de cada uma dessas estruturas aí, ó. V1 é menor do que V1, 30 e 40, né? Então, ó, V1 é maior do que V2, não. O que é que eu faço? Eu vou fazer a multiplicação da 1.200. Se eu inverto 40 e 30, V1 é maior do que V2, verdade. V1 mais V2, calculei a soma. E no final, se os dois são iguais, ele vai informar são iguais. Tranquilo? Não se preocupem, vamos ter vários, assim como nos comandos imperativos, vamos ter vários exercícios. Vamos ver o primeiro exercício resolvido agora para vocês aí. Imagine que eu tenha 3 valores inteiros e diga a você, olha, Rogério, eu queria que você fizesse um programa que recebesse 3 valores e me dissesse quem é o maior dos 3. Então,
A gente vai utilizar algumas comparações para saber se você tem 3 números, como é que você sabe qual é o maior? Você vai olhar assim, comparar um com o outro e vai identificar quem é o maior, tá? Existem algumas técnicas, por exemplo, uma delas é essa que eu vou ensinar a vocês. Imagine que você tenha 3 bolas de sinuca numa caixa de sapato, fechadinha lá, 3 bolas de números diferentes. Então, o que é que você faz? Note aqui, ó. Primeira bola que eu puxei lá da caixa é a maior. Então, se eu puxei apenas uma bola, até agora ela é a maior, tá bom? Está na minha mão esquerda aqui. Puxo a segunda bola. Se a segunda bola ela é maior do que essa maior anterior, o que é que eu faço? Descarto essa e passo a ter a nova bola, a segunda bola como a maior. Faço o mesmo para a terceira bola. Então veja aqui no exemplo do Python, aqui do exemplo do programa em Python. Tenho 3 valores recebidos aqui, atribuo o primeiro para a variável maior. Se V2 é maior do que o maior, o que é que eu faço? Atribuo o V2 ao maior. Ou seja, como se eu jogasse a bola anterior fora da minha mão esquerda e pegasse a nova bola, que é a V2. Se V3 aqui é maior do que o maior, faço a mesma coisa. Rogério, com 3 bolas fica fácil. Se eu tiver 50 bolas, 60 bolas, 300 bolas, aí nós vamos ver nas estruturas repetitivas essa mesma técnica utilizada dentro de laço de repetição. Segura a ansiedade, vamos ver mais na frente. Agora, para você se desafiar e tentar resolver para a próxima aula, vou deixar 2 exercícios aí para vocês tentarem resolver, tá bom? O primeiro exercício, faça um programa que receba via teclado 3 valores inteiros e exiba-os na ordem crescente, do menor para o maior. Ou seja, independente da sequência que você receber o valor 1, 2, 3, ele vai sair sempre 1, 2, 3. Tente se desafiar, tente fazer, para que na próxima aula a gente consiga resolver esse problema, tá bom? E o segundo exercício é esse daí, tá? Para você resolver para a próxima aula. João é dono de um Pesque Pague em Pernambuco. Toda vez que ele recebe um cliente, quantidade de peixe, precisa pesar e verificar se está ok. Então, toda vez que o cliente pesca lá um peixe, ele precisa pesar e ver se está dentro dos padrões que o Pesque Pague adota. O regulamento de pesca define que se for pescado uma quantidade de peixes com peso superior a 50, o cliente deve pagar uma multa de R$ 4,00 por quilo excedente. Ou seja, se eu peguei uma quantidade, se meu limite é 50, e eu peguei uma quantidade de 60 quilos de peixe, eu estou excedendo em 10. Porque meu limite é 50, então eu vou pagar R$ 4,00 por cada quilo excedente. Então 4 vezes 10 vai dar 40. Aí ele pede, né? Faça um programa que receba via teclado o peso dos peixes e verifique se há excesso. Ou seja, se o peso recebido é maior do que 50. Se houver, exibir na tela o excesso do peso, quando foi o peso excedido, e o valor da multa que o cliente deverá pagar ao Pesque Pague. Caso contrário, mostrar a mensagem do peso, tá? Peso ok. Tranquilo? Ficamos por aqui, aguardamos você na próxima aula. Obrigado.